E aí pessoal, professor Márcio aqui, e na aula de hoje a gente vai falar aí sobre as principais anomalias genéticas no homem, né? Bem, as anomalias genéticas elas vão ser aí, então defeitos que podem ocorrer então no gene ou no cromossomo, ok? Vão existir esses dois tipos de anomalia genética, né? Anomalia é tipo uma deformação, certo? Uma irregularidade, ok? Que vai acontecer então, pode ser lá pontual em um gene, ok? Como pode ser também no cromossomo, ou seja, que vai ser na estrutura total ali daquele cromossomo, certo? Como também pode ser também em apenas um trecho daquele cromossomo ali. Então vamos começar aqui então pelos defeitos nos genes, né? Mudanças acidentais no DNA, né, podem levar aí a modificações, né, nas proteínas que são fabricadas, né? Muitas das quais são enzimas com um fundamental papel aí no seu metabolismo, né? Ou seja, a gente tem como por exemplo, pessoas que têm tolerância ali à lactose, né? Elas não conseguem metabolizar a lactose, né? Que vai ser um açúcar que vai estar presente ali no leite, ok? Então, assim, pode ser um problema genético que ela não consegue produzir a proteína, né? Que é uma enzima chamada de lactase, né? Que vai fazer essa quebra desse açúcar aí, ok? Então, acaba que ela acarreta então esse problema aí de ter essa intolerância aí, tá certo? Alguns exemplos aí de doenças causadas aí por defeitos nos genes, a gente vai ter o albinismo, né? A doença aí de Tay-Sachs e a fibrose cística, certo? Então, ó, albinismo, né? A gente tem aqui uma imagem de uma pessoa com albinismo, né? Vai ser a ausência parcial ou total aí do pigmento aí, melanina na pele, da cor do cabelo, né? E também nos olhos aí, tá certo? Então, o albinismo vai ser atingido de forma é, que a pessoa não vai conseguir então produzir a melanina, tá certo? A fibrose cística vão ter então aí as células, as glândulas exócrinas produzem muco muito espesso, o que normalmente vai levar então à obstrução do pâncreas e a infecções crônicas, né, dos pulmões aí, além de causar vários problemas digestivos, né. A gente tem aqui, ó, uma criança, né, que é acometida então com fibrose cística, né, ela está com um aparelho que ajuda ela a respirar e com equipamento também que ajuda aí na questão do sistema digestório dela. E esses aí então são exemplos de doenças relacionadas ao gene. Para a gente começar a falar então sobre as doenças relacionadas ao cromossomo, a gente precisa entender então o que é cariótipo, né? Eu já falei aí em uma aula, né, o que era. A gente vai rever novamente aqui, certo? Então, ó, o cariótipo vai ser a representação gráfica do conjunto aí de cromossomos de uma célula, certo? Eles vão estar organizados então conforme o tamanho, né? Conforme a forma e o número de cada um, ok? Bem, a utilização do cariótipo ele é feito aí para a detecção, por exemplo, de alterações genéticas, né? O que vai permitir então um aconselhamento genético aí mais adequado a casais que pretendem ter filhos, né? Ou seja, eles conseguem saber, por exemplo, se eles vão ter algum problema nos seus cromossomos, né? E se esses problemas podem ser passados aí para os seus filhos, tá certo? Na próxima imagem, ó, aqui a gente tem então o cariótipo humano, ok? Tipo, todos os seres humanos vão ter um cariótipo bem semelhante a esse que está aqui nessa imagem. A gente tem aqui então, ó, 23 pares, né? Sendo que cada um deles aí foi originado do pai e da mãe desse indivíduo, certo? Percebam aqui que não tem mais do que dois pares. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem um número normal de, de, de cromossomos, né? A gente percebe aqui que no último, ó, nesse último par aqui de cromossomos, eles vão determinar, por exemplo, o sexo desse indivíduo, se pode ser masculino ou feminino. Nesse caso aí, como é XY, a gente vai ter então sexo masculino. Então, falando já propriamente dos defeitos no cromossomos, ó, os cromossomos eles vão poder sofrer então alterações aí estruturais, certo? Que vão gerar aí anomalias cromossômicas, né? Como por exemplo, pode ocorrer então a duplicação, certo? De um cromossomo, né? Você ter mais do que um cromossomo ali. E você pode também ter a delação total, né? Ou seja, a exclusão daquele cromossomo então parcial, ok? Durante a meiose pode ocorrer então um erro na divisão dos cromossomos e durante a fase anáfase 1 ou anáfase 2 aí. Esse erro na divisão então vai causar uma anomalia genética, né, que vai ser denominada de aneuploidia, ok? Que vai ser então alteração aí no número, seja pela falta ou seja pelo excesso de algum dos cromossomos aí, ok? Então mais à frente a gente vai começar já a falar a respeito dessas alterações aí, ok?
Aqui eu estou trazendo para vocês, ó, ilustrar quando acontece, por exemplo, um defeito aí na divisão de um cromossomo, ok? Então, né, a gente tem aqui na mitose 1, ó, na meiose 1, na verdade, a gente tem dois pares aqui de cromossomos, né? Aí acontece a não disjunção, ou seja, esses cromossomos eles não são divididos de forma corretamente. Já na meiose 2 aqui ele já vai ter problema, né? Então a gente vai ter uma célula com dois pares de cromossomos aqui, certo? Enquanto que era para ter só apenas um, ok? E essas duas últimas células então vão ter, uma vai ter então dois pares e a outra também vai ter dois pares, enquanto que as últimas duas ali elas não vão ter nenhum daqueles cromossomos que ela deveria ter, ok? Nesse outro caso, ó, a gente vai ter então na meiose 1 aí acontecendo a divisão normal, certo? Aconteceu da forma correta aqui. Então a gente vai originar aqui então, essa primeira célula vai originar então duas células com a quantidade correta de cromossomos, ok? Enquanto que a segunda célula ali, ó, não vai ocorrer a disjunção, né? Então uma célula vai receber os dois pares de cromossomo, enquanto que a outra vai ficar então com defeito aí. Então a gente vai ter nesse caso duas células normais, né? E duas células com defeito aí, ok? Com essa anomalia. Bem, então vamos começar aqui então com a síndrome do miado do gato, né? Ela é causada aí pela deficiência de um segmento aí, ou seja, uma parte do cromossomo 5 aí fica com algum tipo de problema aí, tá certo? Então, ó, os sintomas principais aí. Os bebês apresentam o choro semelhante aí ao miado do gato, né? Vão apresentar também microcefalia, né? Que é um tamanho reduzido do cérebro, né? Vão ter também nariz achatado, né? E face alargada aí, certo? Eles vão apresentar também aí retardo mental, motor e de crescimento, ou seja, ele vai ter um desenvolvimento um pouco mais comprometido, ok? Os indivíduos aí que são portadores dessa síndrome, eles morrem logo nos primeiros meses de vida, ou então, no máximo ali até a primeira fase da infância. E para ilustrar aqui, a gente tem então algumas imagens aqui das pessoas que são portadoras dessa síndrome aí, ok? Bem, a síndrome de Down ela também vai ser uma condição aí que vai ser uma anomalia genética, que a gente vai ter então uma trissomia aí do cromossomo do par de cromossomo 21, ok? Os indivíduos que são portadores dessa síndrome, né, eles possuem então um cromossomo a mais no par autossômico, ou seja, eles vão ter três cromossomos no número 21 ali de cromossomos, ok? Alguns sinais percebidos são retardo mental, pescoço e dedos curtos, linha reta da palma da mão, baixa estrutura e extremidade externa dos olhos aí voltada para cima, né? Entre outros sinais também. E aqui eu trago então o cariótipo de uma pessoa que tem síndrome de Down, né? Perceba que eles têm normalmente aí todos os pares de cromossomos, com exceção do 21, que vai ter então três cromossomos aí. Eles vão ter um cromossomo a mais no que deveria ser dois, né? A gente tem aqui então duas imagens também para ilustrar, né? Pessoas que são portadoras desse tipo de deficiência aí, tá certo? Outra questão que a gente vai ter, ó, é a questão da linha, né? Que vai ser reta ali na palma da mão, né? Ele se refere a essa linha que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ok? Vamos lá então para a síndrome de Patau aí. Os indivíduos portadores dessa síndrome possuem um cromossomo a mais no par 13 autossômico, né? Ou seja, aqueles pares que não são sexuais, né? Os portadores eles vão apresentar então graves malformação aí do sistema nervoso central, ok? Baixo peso ao nascimento, defeitos na formação dos olhos ou ausência dos mesmos, né? Fenda na palatina e o lábio leporino, né? Que é aquela fenda, tipo uma fenda que eles vão ter entre a boca e o nariz, ok? Anormalidades no controle da respiração, entre outros, né? Além também de que o prognóstico aí desses indivíduos aí é de uma sobrevivência muito curta mesmo. Tem aqui então, ó, para ilustrar o cariótipo, né? Desses indivíduos, né? Todos os pares aí estão ok, com exceção do cromossomo 3, que vai ter um cromossomo a mais aí. Em vez de ter dois, ele vai ter então três cromossomos. Vamos lá então agora para a síndrome de Turner, né? É uma mutação aí monossômica, okay, que vai afetar aí o sexo feminino. Ou seja, só vai afetar realmente as pessoas do sexo feminino. É provocada pela ausência de um cromossomo sexual, possuindo apenas um cromossomo X, ou seja, toda mulher, né, ela tem dois cromossomos X, ok? Toda mulher ela é caracterizada por ter esses dois pares X aí de cromossomos. No caso, quando um cromossomo desse não está presente na mulher, ela vai ter então a síndrome de Turner aí. Os sinais característicos são tórax largo, ovários não funcionais, ou seja,
são mulheres que são inférteis, né? Pescoço curto e largo e vão possuir também aí baixa estatura. Pronto, para a gente ilustrar então a síndrome de Turner, né? A gente tem então aqui duas pessoas, né? Que tem então esse pescoço mais largo, né? Tem uns ombros aí. Próximo agora e último, né? A gente vai ter então a síndrome de Klinefelter, né? Vai acontecer então uma mutação aí no cromossomo sexual, né? A qual afeta indivíduos masculinos, ou seja, vão afetar apenas homens aí. Eles são portadores de dois cromossomos X e um cromossomo Y, o certo seria um X e um Y apenas, né? Apresenta os seguintes sinais: alta estatura, são pessoas mais altas, né? Ginecomastia, ou seja, eles vão ter as glândulas mamárias aí desenvolvidas, né? Vão ser semelhantes às pessoas do sexo feminino, né? Testículos não funcionais, ou seja, eles não vão ser férteis, né? E vai ter um coeficiente intelectual baixo. Aqui a gente tem o cariótipo, né? De um portador da síndrome de Klinefelter, né? Todos os cromossomos são perfeitos aí, com exceção do número de cromossomos aí que vão ter 2X e um Y, certo? O caso aí deveria ser um X e apenas. E para a gente ilustrar aqui, ó, a gente tem então um indivíduo aqui com a estatura alta, certo? E ele vai ter então aí as glândulas mamárias aí bastante desenvolvidas, ok? São características então dessa síndrome. Finalizamos então a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Qualquer dúvida pode chamar no privado lá que a gente vai estar auxiliando vocês aí a tirar essas dúvidas. Tchau, tchau, até a próxima aí.